A outra ferramenta de pintura que é importante pra gente aqui no nosso Photoshop básico, essencial, é a ferramenta pincel. E ela vai simular um pincel do mundo analógico, do mundo físico, aqui na nossa tela de pintura do Photoshop. Então ela é uma ferramenta quase poética aqui dentro do Photoshop, né? Já que a metáfora dele é a tela de pintura e é com o pincel que a gente interfere na tela de pintura. Onde que essa ferramenta tá? Aqui na caixa também. E ela fica alinhada com outras ferramentas de pintura que são interessantes, mas que não são as essenciais. Então a gente vai ver desse grupo só a ferramenta pincel. Ok, cliquei na ferramenta, escolhi o pincel e você precisa lembrar que o Photoshop é linear. Então você pega o pincel e sai usando? Não, você pega o pincel e configura que ponta de pincel que você quer, de que largura ela vai estar, com que dureza, se ela vai fazer um traço mais esfumaçado, se ela vai fazer um traço mais marcado, e você define a cor também. Ok, peguei o meu pincel, vou começar pela cor. Clico aqui, que a gente está usando o seletor de cores para definir nossas cores, só quero lembrar que existem outros jeitos de fazer isso no Photoshop, mas vou clicar sobre a cor de primeiro plano, que é a cor que a gente usa com o pincel, principalmente. E aqui eu vou escolher um vermelho, porque eu tô com espectro de vermelhos, tá? Então, cliquei no vermelho bem vivo que eu quero, vou colocar o OK e vou usar o pincel do jeito que ele veio, só pra gente perceber as diferenças. Ó, clico, arrasto, eu tenho o pincel de 45 pixels, e essa largura vai depender da resolução ou de quantos pixels você tem no seu arquivo, ok? Só para lembrar aquela relação do arquivo bitmap, que a gente já falou, que já está em outro material de estudo, mas o pincel de 45 pixels, ele vai ficar maior ou menor de acordo com a resolução que você tem aqui. O meu arquivo tem 1080 pixels por 1080, com 72 ppi de resolução, que é bem aquele quadradinho do Instagram. Então, beleza, vamos lá olhar as pontas do pincel. Ó, eu vou clicar aqui em cima, tá? Nas propriedades da ferramenta. Cliquei, ó, eu tenho várias opções de configuração. Para esse pincel, que é o básico, que é esse pincel macio aqui, mas eu já tinha mexido nele, por isso que ele tá duro. Você pode mexer, vamos começar pela dureza então? Você pode mexer na dureza. Eu tava no 100%, tô aqui em cima, ó. Tá? Aqui é qual a configuração de pincel que eu escolhi já no Photoshop. Aqui como que eu vou alterar. Então eu vou chegar aqui na dureza e vou botar no 0, que vai dar pra gente ver a diferença bem marcada, ainda na mesma espessura, no mesmo tamanho e na mesma cor, ó. Ele vai fazer um traço com as bordas suaves. Ah, mas eu queria um traço mais grosso de pincel. Então eu vou voltar aqui e vou mexer no tamanho. Botar um tamanho bem maiorzão pra gente ver a diferença. 225 pixels, olha. Com a borda clareando. Vou fazer uma pinturinha aqui para deixar todo o meu fundo vermelho. E aí, a gente começa a ter muito mais opção de edição. Eu vou mostrar as básicas. Olha aqui. Aqui é a circunferência, ó. Deixar o pincel assim mais fechadinho. Aí eu vou trocar de cor. Eu vou botar o branco só para mostrar uma coisa legal aqui, que você pode inverter a cor de primeiro plano com a cor do plano de fundo, clicando nessa setinha. Tá vendo? O branco passou para cima. Então, eu vou passar o branco para cima. Eu vou mostrar uma outra coisa ainda. Quando você clica aqui nesse micro quadradinho preto e branco, você volta para o padrão, que é o preto em cima e o branco embaixo. Ah, eu queria pintar de branco, então eu vou clicar na setinha, passei o branco para cima, passar meu pincel aqui, ó. Né? Principalmente quando a gente faz curva, dá para ver a diferença. Ah, agora é de preto. Passei o preto para cima. Vou passar uns traçados nada a ver aqui, só pra gente visualizar o pincel. Se você clicar aqui de novo, você vai ver a coleção de pincéis do Photoshop, que é bem grande. Ó, nos gerais, você já começa a ter outras
outras opções aqui. Ó, peguei um duro. Vou passar, vou fechar, tá vendo? Eles ficam aninhados numa pastinha aqui também. Então, eu vou clicar nessa seta aqui do lado esquerdo para fechar a pastinha. Aí, eu vou pegar os pincéis de mídia seco, vou pegar, sei lá, lápis de carvão de 25 pixels. E deixa eu trocar a minha cor aqui pra gente ver o que tá acontecendo, tá bom? Vou clicar aqui na cor de primeiro plano e vou botar um rosa, meio lilás, pra ficar bem diferente do que eu já tinha. Eu já tinha escolhido o pincel, agora quando eu passo aqui, tá vendo que ele tem as bordas mais realísticas? Eu vou ampliar o zoom aqui pra gente ver mais de perto, tá? Ctrl mais. Ó. Pegar só mais um ali pra gente testar, mas depois você testa que em cada pastinha dessa você tem um monte de pontas do pincel pra você fazer efeito na sua arte. Deixa eu pegar aqui olhos reais. Vamos ver como ele pinta. Ó, ele já dá uma misturinha, né, com a cor que tá embaixo. Ainda tô usando o rosa. E aí, quando você escolhe o pincel aqui, você começa a ter, tá vendo? As opções de edição, esses pincéis mais complexos. Deixa eu voltar aqui. Que não são os gerais, eles te dão muito mais opção de edição, de como vai ser a ponta desse pincel, tá? Então, eu não vou mexer aqui pro vídeo não ficar muito longo, mas você já sabe que é aqui. Ó, vou botar ele molhado. Esfregando ele aqui sobre a minha tela. É um universo, a gente passaria horas aqui, então depois você testa. E eu vou pegar um pincel aqui de efeitos especiais pra gente ver que tem umas presepadas interessantes. Ó, vou pegar esse de retícula 35. E aí eu vou passar ele aqui por cima com a mesma cor, no mesmo tamanho. Tá vendo? Ele cria esse efeito de pontinhos, de retícula mesmo. Ah, vamos botar ele grandão pra ver como é que fica. Já criei uma retícula sobre a minha imagem. Então, percebe o universo de possibilidades que você tem com o pincel? Isso porque eu ainda não mostrei os modos de mistura. E aí eu vou mostrar rapidinho, só que eu vou fazer um Ctrl Z aqui para essa retícula sumir, senão acho que não vai nem dar para ver o efeito, vai ficar bagunçado, tá bom? Então, eu vou desfazer aqui com a tecla Ctrl Z. Aí, eu vou usar esse mesmo, essa retícula que a gente já tinha visto como ficou, tirando a opacidade. Quer dizer, deixando o pincel um pouquinho transparente. Então, vou deixar ele no, deixa eu acertar aqui, no 30%. Ele tá um pincel maior do que a minha tela de pintura, porque ele tem 5.000 pixels. Minha tela, tá vendo aqui embaixo, tem 1080. Deixar ele até um pouco menor, que eu não preciso disso tudo. Vou deixar ele aqui no 2.000 pixels. E aí eu clico. Ele aplicou essa retícula cor-de-rosa, mas tá vendo que o cor-de-rosa tá mais claro? Porque ele tá entrando com transparência. Vou fazer um Ctrl menos, tá? Ó, tá entrando com transparência sobre a minha imagem. Então, só com um pincel, uma coisa simples de usar, de aplicar, você já consegue aplicar um efeitinho. Imagina isso por cima da foto, né? Daquele efeitinho de impressão. Vou voltar a opacidade aqui para o 100%. Eu vou fazer de novo um Ctrl Z pra gente ver com a mesma cor sobre essa bagunça que eu já tinha aqui, mas tudo bem, é só para visualizar. Esse pincel aplicado com um modo de mistura. Eu vou botar o modo sobrepor. E aí eu clico, vou clicar aqui bem no meio para ele interferir na minha tela de pintura toda. E vou fazer o Ctrl mais pra gente ver. Tá vendo que ele mistura já? Ele sobrepõe a cor rosa que eu usei aqui como primeiro plano sobre as cores que eu já tinha. Então, por exemplo, no vermelho quase não dá pra ver, aqui no preto ele começa a criar um efeito, no branco também. E aí é interessante o nome já indica mais ou menos, mas de acordo com a cor que você já tem na sua tela de pintura e com a cor que você escolhe aqui para aplicar, você vai misturando de N jeitos diferentes, mesmo com o modo sobrepor ou mesmo com o modo multiplicação. Vou botar agora a multiplicação pra gente ver a cor que você tá aplicando. E aí você pode juntar o modo e a opacidade. Ó, eu vou botar
Tô fazendo sempre Ctrl Z para aplicar o efeito de novo pra gente ver as diferenças, tá bom? Então, eu vou usar o modo multiplicação com, sei lá, 49% de opacidade, clico, já tem um resultado diferente. Você pode usar esses modos de mistura e a opacidade direto aqui na ferramenta, ou você pode usar depois aqui nas camadas, eles ficam aqui. Como eu não tenho camada, não está ativo, eu só tenho plano de fundo. E é quando a gente vai mais usar isso. Mas o pincel é bem legal da gente ver que isso existe e como funciona. Uma coisa importante para você lembrar, antes da gente terminar aqui o tutorial de pincel, para ele não ficar muito longo, é, depois que você usar, lembra de voltar para o modo normal e opacidade 100%. Ó, você pode clicar aqui e arrastar, vendo no nome do recurso, que ele muda também. Porque senão, às vezes, você vai usar de novo, sei lá, vou botar um amarelinho aqui. Quero colorir, mas estou com a opacidade lá embaixo. Quando eu passar o pincel, deixa eu voltar um pincel normal aqui também. Redondo, duro. Né? Fiquei só com uma sombra amarela. Ele ainda tá muito grande, vou diminuir também pra gente ver. Aí se eu quiser o amarelo mesmo, igual eu tô usando, tem que lembrar de voltar a opacidade pro 100%, o modo pro normal que eu já tinha colocado, pra você colorir. Então, só os pincéis, que são essa ferramenta básica, simples, já te dão um universo de possibilidades, tanto de você colorir uma tela do nada, quanto para você interferir numa imagem, numa fotografia.